RCV Notícias. Três horas em Cabo Verde, é tempo para o Jornal da Tarde. Começamos com os títulos. O jurista Olavo Freire defende constitucionalidade da decisão da Comissão Permanente da Assembleia Nacional no levantamento da imunidade do ex-deputado Amadeu Oliveira. Agência positiva, perspectivando uma nova subida nos próximos meses. A subida seria impulsionada pelo crescimento económico e pela redução da dívida pública. Moradores da localidade de Rincão, concelho de Santa Catarina, exigem intervenção urgente das autoridades para a melhoria das condições de acesso a serviços básicos como água, eletricidade e rede viária. Um ano depois da passagem da tempestade Erin, as marcas ainda são visíveis em São Vicente e no Porto Novo. As autoridades avaliam a recuperação e admitem ainda trabalho por fazer. Número de mortos na sequência do sismo que atingiu a Colômbia subiu para 224, informaram as autoridades ao início da tarde. Há também pelo menos 668 feridos. Uma vez mais, boa tarde, seja então bem-vindo a este jornal. O jurista Olavo Francisco Freire não vê fundamento constitucional para se questionar a competência da Comissão Permanente da Assembleia Nacional no levantamento da imunidade parlamentar do antigo deputado Amadeu Oliveira. A posição surge depois do Presidente da República ter requerido ao Tribunal Constitucional a fiscalização abstrata sucessiva na sequência de uma petição subscrita por quase 500 cidadãos. Para Olavo Freire, a própria composição da Comissão Permanente e a representação parlamentar nela assegurada sustentam a competência daquele órgão para decidir sobre a imunidade do deputado. Basta conferir a Constituição da República para ver que compete à Comissão Permanente exercer os poderes da Assembleia Nacional relativamente aos mandatos dos deputados, não é? Historicamente e por interpretação regimental, nós temos isto propriamente no nosso ordenamento jurídico. E depois convém também saber como é constituída a Comissão Permanente. Portanto, a Comissão vem definida na própria Constituição da República, salvo erro, o artigo 58 e no artigo 33 do Regimento da Assembleia Nacional. Portanto, o Presidente da Assembleia Nacional, que preside, também está presente na Comissão Permanente, os vice-presidentes e os secretários da mesa também estão presentes na Comissão Permanente, um deputado indicado por cada grupo parlamentar, não é? Um representante por cada partido político com um assento parlamentar que não tenha constituído grupo parlamentar. O jurista contesta também o argumento de que a autorização parlamentar permitia apenas deter Amadeu Oliveira para primeiro interrogatório e não abrangia a posterior aplicação da prisão preventiva. Não faz nenhum sentido apresentar o deputado no tribunal apenas por apresentar, apenas para apreciar e depois mandar o deputado embora, sabendo que há pressupostos processuais no Código de Processo Penal que poderiam ser contempladas e avaliadas para ver se efetivamente o deputado em causa está sujeito a medida de coação mais gravosa ou não. Isso era restringir a competência do tribunal. Portanto, e um órgão de soberania não pode, de forma nenhuma, interferir na competência de um outro órgão de soberania, que é o Poder Judicial. Olavo Freire considera ainda que a petição não tem fundamento e diz que a decisão do Presidente da República, José Maria Neves, só se justifica com o aproximar das eleições presidenciais. É evidente que o Tribunal vai dizer não. A Constituição nesta matéria está a ser cumprida e foi cumprida a Constituição. O Poder Judicial agiu bem e, portanto, voltamos ao status quo. Não há qualquer problema aqui em termos constitucionais. Agora, eu até dir-lhe-ia mais. Neste particular, o senhor Presidente da República, é evidente que estamos numa época pré-eleitoral, há que levar isto em consideração, mas eu digo que se não tiver
tivesse esta pressão, digamos, entre aspas, das eleições presidenciais à porta, eu creio que o Sr. Presidente, que é um homem muito ponderado, teria tomado uma outra posição. O Presidente da República anunciou ontem que decidiu requerer ao Tribunal Constitucional a fiscalização abstrata sucessiva da interpretação da Resolução Parlamentar de 12 de julho de 2021. A decisão do chefe de Estado surge na sequência de uma petição subscrita por quase 500 cidadãos, tendo como promotores Germano Almeida, Maria João Novaes e Silvino da Luz. A Standard & Poor's mantém o rating do país em B+, com perspectiva positiva, apoiada pela redução da dívida pública e pelo crescimento da economia. Num relatório divulgado a 7 de agosto, a agência admite uma nova melhoria da classificação de risco de Cabo Verde nos próximos meses. A agência deixa, no entanto, alguns alertas, sobretudo em relação ao impacto das novas medidas anunciadas pelo governo. Jornalista Carlos Santos. Na avaliação publicada na última sexta-feira, a agência mantém Cabo Verde em B+, com perspectiva positiva, destacando a redução da dívida pública, o crescimento económico e a melhoria das contas externas. A Standard & Poor's prevê que a dívida pública líquida de Cabo Verde recua para cerca de 71% do produto interno bruto no final deste ano. Para os próximos anos, a agência antecipa um crescimento económico próximo dos 5% ao ano até 2029, sustentado em boa medida pelo turismo e pelas remessas dos imigrantes. A agência de rating alerta, no entanto, para alguns riscos. As empresas públicas continuam a representar uma fonte de pressão potencial sobre as contas do Estado e a Standard & Poor's chama particularmente atenção para as novas medidas anunciadas pelo governo, entre elas a redução das tarifas dos transportes interilhas e a gratuitidade do ensino superior. Sem medidas de compensação, a agência estima que estas políticas possam representar um custo adicional entre 1,5% e 2% do PIB por ano e assinala que ainda não está definido como será financiado esse aumento da despesa. A Standard & Poor's admite rever a perspectiva de positiva para estável caso a despesa pública aumente significativamente sem medidas compensatórias ou se houver uma deterioração das contas externas. 13h08. Há ainda muito por fazer em São Vicente em matéria de reconstrução. Um ano depois da passagem da tempestade Erin, o balanço é feito pelo vereador da Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos da Luz, que falou à imprensa sobre os trabalhos que continuam no terreno. A reportagem é de Patrícia Martins. José Carlos da Luz começa por apresentar condolências às famílias que perderam entes queridos há precisamente um ano, na sequência da passagem da tempestade Erin. O vereador reconhece que os danos provocados pela tempestade foram significativos e que o processo de recuperação ainda não está concluído. A todos aqueles que perderam os seus entes queridos, gostaria de deixar uma palavra de conforto e apresentar mais uma vez as condolências. Nós já fizemos muito trabalho, nem tudo ainda está feito, que era impossível no ano fazer tudo, tendo em conta o nível dos estragos existentes na ilha. Aliás, nós estamos num ponto da Praça Estrela onde sofreu muito. Todos nós estamos a lembrar do que aconteceu. É só reparar as fotografias e vídeos. No entanto, hoje a Praça Estrela retomou o seu dia-a-dia normal. Recuperamos o mercado de verduras. Recuperamos também aqui ao lado o jardim Amílcar Cabral, que não só um muro de proteção, mas também aproveitamos de fazer um trabalho exaustivo no interior do edifício, que ficou completamente novo. Também recuperamos o muro de proteção do centro de estágio, de forma que possamos realizamos o campeonato regional. Fizemos também a reparação aqui da estação de bombagem de Queizinho, que ficou totalmente destruída, ficou submersa. Também recuperamos a estação de bombagem de Comando Naval, que ficou danificado. Recuperamos a estação de bombagem de Lazarete, recuperamos a estação de bombagem de Quinta de Santana e isto permitiu que nós recuperássemos também a estação de tratamento de águas residuais. Repare que os efluentes vão aqui da cidade em direção à estação de tratamento de águas residuais, que ficou todo destruído após a tempestade. Nós tivemos apoio de várias instituições e é neste sentido que continuaremos a trabalhar. Entre as intervenções realizadas pela autarquia está o realojamento de várias famílias afetadas, bem como a recuperação de vias de acesso danificadas pela tempestade.
No primeiro momento era abrir acesso às famílias que tinham necessidade. Já fizemos limpeza de sedimentos em todas as zonas, ainda há muito por fazer. Realojamos as famílias que ficaram desabitadas, que ficaram nos centros de acolhimento. Realojamos 76 famílias, tem mais 36 famílias que estão num processo de realojamento. Nós e o governo estamos a pagar arrendamento a essas famílias. E essas famílias vão ser alojadas no complexo Cadrinete, em Ribeira de Julião. E nós continuamos a trabalhar, como estão a ver, neste momento estamos aqui na Praça Estrela, onde já fizemos trabalho de correção torrencial, substituição dessas tampas de canais de drenagem, já reforçamos a drenagem das águas pluviais, já reforçamos rede de esgoto com tubagem de maior dimensão para facilitar a drenagem das águas residuais. Também estamos a fazer obras na zona de Xandelcrim, a mesma coisa, drenagem das águas pluviais e reforço das condutas de esgotos. Também estamos a fazer a zona de Bela Vista, perto da Rotunda, já fizemos trabalho de drenagem, reforço das condutas de esgoto, porque nós sabemos que o nosso sistema de esgoto não foi dimensionado para resíduos industriais e é neste sentido que a Câmara Municipal está a trabalhar arduamente para melhorar as condições, mas também dizer que nós recuperamos 260 habitações das famílias que ficaram com as suas casas sem condições de habitabilidade e nós já melhoramos as condições de habitabilidade aqui na Ilha de São Vicente por todos os bairros. José Carlos da Luz garante, entretanto, que a Câmara Municipal continua a trabalhar na limpeza e no desassoreamento dos dicas com o objetivo de reduzir os riscos em caso de novas chuvas intensas. Nós adquirimos uma máquina giratória de 23 toneladas, uma viatura também nova de 35 metros cúbicos. Nós estamos a trabalhar na limpeza e desassoreamento dos diques. Já fizemos a limpeza das bacias de retenção desde a Rotunda até Ribeirinha e vamos continuar para limpar os diques a montante para reduzir a velocidade das águas pluviais. E é neste sentido também temos de fazer trabalhos que não só a Câmara Municipal não consegue, com o Governo. O Governo entrou recentemente, de certeza estão a estudar os dossiês, muitos dossiês, e vamos assentar contactos institucionais com o novo Governo, por forma a dotar São Vicente de melhores condições ambientais para responder a atividades climáticas extremas que possam existir. Repara que com a quantidade de chuva que caiu no ano passado, não havia nenhuma infraestrutura que pudesse aguentar. E repara que nos outros anos, qualquer quantidade de chuva que tem acontecido, tem respondido. São fenómenos extremos que São Vicente, nem outro lugar, não estava preparado. O vereador fala também numa intervenção de caráter pedagógico junto das populações que vivem em zonas consideradas de risco, nomeadamente Alto de Bomba, Cruz de Papa e de Bosque de João Debra. Essas zonas são as zonas altas, são áreas urbanas de gênese ilegal. Nós temos de fazer um trabalho assertivo com as populações, um trabalho pedagógico no sentido de avisar as pessoas. Aliás, com a tempestade, penso que consciencializaram quanto à situação de construções nas encostas, nos leitos das ribeiras. Há construções nas encostas, como já tinha dito, são construções clandestinas e nós estamos a trabalhar nesse sentido para falar com as pessoas de problemas que possam existir e nós temos de fazer um trabalho de requalificação urbana desses bairros com muros longitudinais de contenção, drenagem das águas pluviais, por forma que quando chove há menos estragos ajuizando. As pessoas que receberam habitações, fizemos o desmantelamento dessas habitações. Diariamente há um fluxo migratório interno para a cidade do Mindelo. Essas pessoas muitas vezes não têm condições financeiras para adquirir uma habitação, para pagar um arrendamento, uma habitação condigna, e daí que vão morar nessas zonas sem condições mínimas de habitabilidade. É um problema que temos consciência disso e juntamente com o Governo temos de trabalhar nesse sentido. Agora, uma situação que nós não podemos resolver um dia para o outro. Em termos financeiros, do que é que estava previsto para a recuperação de São Vicente com a tempestade e o que é que já foi gasto? O que é que estava previsto era montantes avultados, mas nós não recebemos todo o montante disponível, mas já investimos à volta de mais de 200 mil contos na tentativa da recuperação da ilha, que eram as condições necessárias para que a população possa fazer o seu dia-a-dia normal. José Carlos da Luz, vereador da Câmara Municipal de São Vicente, sobre as intervenções realizadas pela edilidade um ano depois da passagem da tempestade Erin. Um ano depois da passagem da tempestade Erin, as marcas ainda estão um pouco por toda a parte em São Vicente. Os agricultores da Ribeira de Vinha e Chondolanda ainda tentam recuperar as propriedades destruídas pelas chuvas. O presidente da Associação dos Agricultores, José Lopes, diz que ainda há muito por fazer. Reconhece que houve alguns avanços na recuperação, mas considera a intervenção do Estado deveria ter sido mais forte e estratégica, sobretudo para o setor agrícola. A falta de mão de obra é outro desafio, agravado agora pela saída dos jovens para o estrangeiro. A distribuição dos recursos, dos apoios, uma distribuição que não foi criteriosa. Não sei como foi feita a avaliação e que os apoios concedidos não satisfazeram
todas as necessidades dos agricultores, principalmente para a recuperação das parcelas, para a instalação do sistema de rega gota a gota, porque, tendo em conta que usamos as águas tratadas, temos que fazer a rega através do sistema de rega gota a gota. Neste momento, há agricultores que não estão a praticar a agricultura, que já recuperaram parte das suas parcelas, porque não têm os equipamentos de rega gota a gota. E isso é um desafio que a Associação está a trabalhar já com o Ministério da Agricultura, no sentido de vermos como será apoiar esse agricultor, porque esses agricultores não têm condição de recorrer a créditos nesse momento. Agricultores de Ribeira de Vinha e Chão de Holanda ainda tentam recuperar as propriedades destruídas pelas chuvas e pela tempestade Erin, as chuvas de 11 de agosto de 2025 que fustigaram a ilha de São Vicente, mas também São Nicolau e o município do Porto Novo, em Santo Antão, onde a Câmara Municipal pede a mobilização de mais recursos para dar continuidade ao processo de reabilitação dos caminhos vicinais e desobstrução das vias de acesso. Ainda assim, a edil porto-novense Elisa Pinheiro diz que muito foi feito. Augusto Oliveira. Numa retrospectiva do 11 de agosto de 2025, em que a passagem da tempestade Erin atingiu o município de Porto Novo, a Presidente da Câmara Municipal diz que, face à situação das mudanças climáticas a nível global, é preciso uma tomada de posição para dar resposta a eventuais calamidades. Relativamente ao município do Porto Novo, por acaso, aquilo que tinha sido estipulado pelo Governo de Cabo Verde, que era para ajudar a fazer face a todos os estragos causados pela tempestade Erin, eram de cerca, a nível de Santo Antão, de 184 mil contos. É para relembrar aquilo que tinha vindo a dizer, que a nível da Câmara Municipal do Porto Novo apenas deu entrada nos cofres da Câmara cerca de 4 mil e tal contos. Inclusive, era para ser adquirida uma máquina retroescavadora que deveria ficar sob a responsabilidade da AMSA, Associação dos Municípios de Santo Antão. Nem a máquina chegou, continuamos numa situação de vulnerabilidade a nível da ilha. Elisa Pinheiro avança que, com recursos da Câmara, foram feitas intervenções em vários níveis para repor a normalidade no município, no investimento de cerca de 21 mil contos. Já fizemos vários trabalhos no que diz respeito à obstrução de vias, reposição também de vias de acesso, a nível de pavimentos, a nível de canais de escoamento também de água, no que diz respeito à desobstrução de ribeiras, restabelecimento de acessos. Já fizemos um grande investimento, quase 21 mil contos no arranjo ou na reposição dos caminhos vicinais, tendo em conta que Porto Novo tem a maior rede no que diz respeito aos caminhos vicinais ou aos caminhos pedestres, que são muito importantes para a economia das pessoas, não só para a movimentação das pessoas, são os caminhos que as pessoas utilizem para dirigirem as suas habitações, mas também no interior para as suas propriedades agrícolas, porque sem os caminhos vicinais as localidades também fiquem bloqueadas. O desafio maior, conforme adianta a autarca porto-novense, tem que ver com a situação de vulnerabilidade habitacional, estando a Câmara a trabalhar no sentido de resolver essa problemática. E é para dizer que, na altura, quando foi estipulado o valor que era para ser ajudar o município do Porto Novo, solicitámos ao Governo que dessem uma atenção especial à habitação, porque estou sempre a dizer que a habitação é a segunda pele de um ser humano. Caso as pessoas não se sentirem em paz dentro das suas habitações, é difícil, porque as pessoas não vão ter paz nunca. E pedimos que nos ajudassem com essa verba na reabilitação de 128 habitações. Mas, no entanto, destinaram apenas um apoio para a reabilitação de 28 habitações, onde fomos surpreendidos com as ações individuais do Governo, onde contrataram diretamente empresas que fizeram um trabalho difícil, porque os próprios empreiteiros também não dispuseram de recursos necessários para fazer face àquilo que eram as necessidades das habitações. Imaginam, era cerca de 700 mil escudos para cada habitação, mas, no entanto, são os próprios empreiteiros que disseram que receberam cerca de 400 contos. As habitações ainda estão por concluir. É uma situação terrível. Elisa Pinheiro anunciou que no próximo dia 25 de agosto é esperada a visita do Ministro das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território, na qual a questão da habitação será um dos pontos assentos na agenda.
Uma reportagem de Augusto Oliveira, feita no Porto Novo, é para onde vamos agora em direto. O Augusto Oliveira tem consigo um dos afetados pelas chuvas de agosto de 2025. Aqui onde nos encontramos, nesta zona de Berlim, e esta casa à nossa frente foi uma das casas que ficou danificada porque o teto desta casa caiu e estava naquela altura o Sr. Henrique, que é o dono desta casa, e que ele confessou-nos na altura que escapou por um triz, porque quando o teto caiu, ele se encontrava num quarto ao lado e nessa altura ele não sabia o que fazer. Mas, graças a Deus, Sr. Henrique, hoje você te lembrar o que passou há um ano atrás ali na vossa casa. Quando começou a dar a chuva, um dia não estava com a porta aberta. Quando esse menino, aquele quarto de cama, comecei a sentir aquele teto de escoar com as coisas. Cá montou-me bem pegar a repériga no braço do juiz. No vez três, me pegando bem atrás, me metendo naquele quarto. Como eu meter lá, aquele placa, me vi. Foi uma noite que vocês passaram um bocadinho aflito, né? Uma noite de desespero, não é? Claro, sim. É sério. Mas e hoje o que não pode constatar é que depois de toda essa situação passar, aquela tempestade, hoje notou que você casa foi completamente reabilitado, acabar para pôr você aquele teto e hoje notou aquele portas, janela e tudo, então de que a nada você te voltar para você casa, né? Que ajuda mesmo, não tinha nada. E no fim de semana estive aqui a ele. Já entreguei mesmo. Sim. Casa está tudo rebocote por dentro? Tudo rebocote por dentro, tudo. E tu mete no chão. Estação de luz, tudo lá dentro feito. Tem casa de banho? Linda. Casa de banho. Mas que ele agora é uma coisa que depois te espiou, não é? Sim. Muito bem. Então, assim, o Sr. Henrique, que foi uma das pessoas afetadas com a tempestade Erin de 2025, 11 de agosto, e que hoje está mais feliz porque vai receber, conforme ele disse, nos próximos dias a sua moradia completamente reabilitada, com condições de habitabilidade melhor. 13h22. Os moradores de Rincão, em Santa Catarina, estão a enfrentar sérias dificuldades no acesso a serviços básicos, eletricidade, água e vias de acesso. Os moradores dizem que a situação está a tornar-se insustentável e pedem uma solução urgente para os problemas. A reportagem é de Zuleika Semedo. Moradores de Rincão procuram a RTC para manifestarem descontentamento perante vários problemas que enfrentam na comunidade. Segundo dizem, há vários anos que algumas famílias na localidade recorrem a ligações clandestinas. Entretanto, dizem ter solicitado à empresa responsável pelo fornecimento de energia a regularização das ligações, mas até o momento continuam sem uma resposta. Já está com 9 anos que mora para lá, me fazem pedido na Eletra, eles fazem papéis, mandam para fazer instalação de turas, beijo de ouvir, me estava com luz de lesca, ué. Então não está rouba luz, não casa que fica mais longe que nós. Esta ué, esta tranos fio, esta bem col. Que é que não torna bem Eletra, esta fração me está passa, estava resolvendo o problema, esta está bem. 8 anos. Que foi a vistoria, que atende essa espera situação de luz. Tudo ano, às vezes está considerado ano que também mais que um mês, tudo ano também. Não está na mesma situação, tem coisas que nunca chega de liga. Relatam ainda a existência de fios no chão e cabos descascados, o que representam um perigo para os habitantes da localidade, sobretudo para as crianças. Erineia Tavares afirma que animais já morreram eletrocutados por causa desta situação. Há dias houve acidente com o animal, onde que acaba e põe a que morre no momento. Mas não te imagina agora. Se está falando de criança, mas pode acontecer com nós mesmo, que é adulto. Não pode ser distraído, anda, pisa fio que se descascado. Então, não se teme antes de que aconteça o pior, eles passam para legalizar no luz. Se eles levar no poste,
tudo alguém está pôs luz na casa. A falta de água e a necessidade de construção de vias de acesso dentro da comunidade são outras das preocupações apontadas pelos moradores. A água canalizada e alguns casas que têm água, como não se está falando de luz, mas não tem muito problema lá. Lá está praticamente esquecido. Imagina, alguém na zona, dentro do rincão está bastante evoluído. É parte que está lá escondido, que está papiado dele, mas que mesmo saber. Então, que se passa pela com máxima urgência, para ver que a situação está bastante complicada. Na campanha, é falando, é uma coisa muito bonita, está resolvendo esse problema. Então, hoje não é ali para não mostrar a verdade para cumprir. É só para falar na boca. Mas que sabe alguém sem água, sem luz. A minha tem 30 anos, sem água, sem luz. A nós é cidadão. A nós não estamos no capuri, eu vejo na não estão. A não estão é só na maré de campanha que não está buscar para não entrar os votos, que não ganham voto, não está chinta, não pode não ficar ali, não fosse que a promessa que não flama não está fosse. Não se cumpra, que as promessas que não flama de luz, mas não está pondo, com água, com estrada, mas não está fosse. Gosto de não esbira, de não boa, de não calhar. Perante o cenário, os moradores de Rincão apelam a quem de direito para que tome medidas urgentes e dê resposta aos problemas que afetam a comunidade. Moradores de Rincão, em Santa Catarina, dizem enfrentar sérias dificuldades no acesso a serviços como eletricidade, água e vias de acesso. Na cidade da Praia, um corpo entregue a uma agência funerária para conservação numa câmara fria terá sido encontrado dias depois em avançado estado de decomposição. A família denuncia falhas nos procedimentos e questiona a atuação da agência funerária e da Delegacia de Saúde. Pede ainda uma fiscalização mais rigorosa ao setor. A reportagem é de Dina Almeida. Um corpo entregue a uma agência funerária na Praia para conservação numa câmara fria terá sido encontrado dias depois, já em estado avançado de decomposição. Um momento de dor transformado numa experiência em que a família diz ter deixado marcas profundas. Esse momento que vive lá é que foi fácil. Quando eu reagi lá para a gente apoio num estado que nunca consegui reconhecer que alguém que estava lá. Um cadáver em estado de decomposição, com cheiro nauseabundo, a dezenas de metros do local, com a porta fechada. Só para imaginar a maneira que aquele corpo estava em decomposição. Aquele cheiro era insuportável, nunca podia entrar na casa, só passar na rua, nunca passar aquele na igreja, conforme era indicado, porque não tinha condição. A família questiona não só as condições de conservação do corpo, mas também a atuação das autoridades de saúde. Não é admissível uma pessoa pôr um corpo em câmara fria, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, depois dá conta que aquele corpo na decomposição, isto visa, era para fazer uma desinfecção, aquele caixão, isto que fazer, mandar um caixão para meter dentro de carro, cheio de poeira, mas ele estava lá fora. O próprio procedimento diante daquele funerário, no momento eu tive ideia de fazer coisas direito, porque mesmo que eles cometeram, não conserva aquele corpo mal, eles entendem se o corpo se conserva direito ou não, mas no momento que eles davam conta, eles até tentam empurrar aquele corpo de forma que estava, porque me cantam, eles chamam lá dentro para tomar corpo, eles começam a convencer, não, e está acontecendo assim, que está acontecendo, é corpo que resiste. Para os familiares, a questão ultrapassa a dor individual. O apelo é para que sejam reforçadas as inspeções às agências funerárias e verificadas as condições em que os corpos são conservados e preparados antes de serem entregues às famílias. A situação que frustra de uma tal maneira que nunca deseja para ninguém, e nesse sentido que nós fazemos alerta que se pessoas podem passar a ter um pouco mais de humanidade de todo aquele processo ali. É para averiguar aquela situação lá, para fazer uma fiscalização como deve ser e para produzir um relatório para pessoas ficarem a saber. Hoje aconteceu que nós, quem sabe amanhã podia ser um outro qualquer pessoa. Porque sem fazer inspeções, essa coisa tem que continuar igual. A família garante que pretende levar a denúncia às entidades competentes e espera que o caso seja devidamente averiguado. Um caso que aconteceu na cidade da Praia.
São Vicente acolhe a partir de hoje e até o dia 23 um intercâmbio cultural, desportivo e recreativo. A iniciativa é promovida pelo Grupo Região Tour em parceria com o ICA, o Instituto do Desporto e da Juventude, entre outras instituições. Insere-se nas atividades alusivas ao mês da Juventude. Cerca de 1000 participantes, entre crianças, adolescentes, jovens e artistas, são esperados num evento. Patrícia Martins. O intercâmbio infanto-juvenil reúne participantes de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Santiago. O promotor da iniciativa, Carlos Ribeiro, diz que o programa arranca hoje com um torneio de futsal. Essa atividade decorre de hoje, torneio de futsal. Amanhã tem continuidade de desporto, Dia Nacional de Juventude. Decorre na Santo Estácio, também tem um leque de atividade desportiva e também algum outro aspecto cultural. A atividade continua dia 14 com massificação de handball, basquete e vôlei na Liceu de Lima. E sábado, dia 15, nós temos também massificação de desporto, que tudo escolinha de futebol, nos campos de Chanlicrim, Monte Seco, Ribeiro de Craquinho e Santo Estácio. E a partir do dia 19, vamos começar a receber caravanas, meninos de várias ilhas, Mazurca de São Nicolau, São João de Porto Novo, Contradança também de Santo Antão, Landum de Boa Vista, Sal também, alguns meninos a nível de literatura, e de Santiago, não queria pelo menos trazer para a primeira vez batuque para Mindelo. A atividade continua dia 20, com um workshop de dança, tudo de grupo. Dia 21, desporto massificado também na Lajinha. Dia 22, nós vamos fazer um desfile massivo para a juventude. E 23, nós vamos fazer um festival, teatro, música, dança. O ICA é um dos parceiros da iniciativa, integrada na campanha Férias Protegidas. A delegada do Instituto em São Vicente, Diva Gomes, explica os objetivos da participação. Tudo durante as férias, não tem campanha Férias Protegidas, onde é que nós acaba por levar um diálogo para comunidades, para pais, no sentido de sensibilizar, de passar informação no que diz respeito à proteção de crianças. E dentro dos programas não tem previsto intercâmbios culturais, desportivos, e é bom sempre, neste contexto, de passar jovens, adolescentes, mensagens sobre os seus direitos. Portanto, é basicamente uma ação preventiva no que diz respeito à violação de direitos da criança, o não uso de álcool e pensando em particularmente a questão da violência sexual, de modo que não te associa às atividades de bom grado. Também o Instituto do Desporto e da Juventude participa no projeto numa perspectiva de prevenção e promoção de atividades saudáveis entre os jovens. É o que salienta Adelino Duarte. É uma obrigação estar presente e ser parceiro. Não tem vários programas. Um dos programas que sustenta em parte desse projeto é o Mobi Jovem. Este candidato foi selecionado para isso. E para além disso também, nós temos que colocar tudo aquilo que é mais logística temos, centro de estágio, que é para as atividades, o contacto que não tem mais associações, participar em várias atividades e, acima de tudo, tentar agir na prevenção. Quanto mais fácil e mais cedo não abordar as meninas e não conseguir verdadeiramente mais atenção, que existem outros caminhos, acho que a sociedade sai para ganhar e nós não está sempre disponível. Agora a forma de não colaborar e fazer jovens estar cada vez mais ciente e ter uma cidadania, por exemplo, mais ativa e responsável. Do programa do intercâmbio fazem ainda parte palestras, conversas abertas, uma feira de saúde, entre outras iniciativas. O governo de Cabo Verde assinou hoje com uma cooperação chinesa um memorando de entendimento que abre caminho à cooperação em projetos estratégicos em áreas como a energia, os recursos hídricos e o desenvolvimento integrado nas ilhas do norte do país, com destaque para a criação de um corredor de desenvolvimento a partir de São Vicente. O documento foi assinado pelo Ministro da Cooperação de Projetos e Acesso a Fundos, José Carlos Varela, e por uma representante da corporação chinesa, numa cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro Francisco Carvalho. Este memorando incide sobre áreas que são fundamentais para o projeto de governação que nós temos para Cabo Verde. A questão da sustentabilidade energética, a questão da agricultura e da água e a questão do corredor de desenvolvimento a partir de São Vicente são questões fundamentais para o Cabo Verde que nós estamos a construir neste momento. A ideia que nós temos para Cabo Verde é da construção de um Cabo Verde desenvolvido. E o processo de desenvolvimento é como um puzzle. Nós temos de combinar diferentes áreas e diferentes regiões do país para podermos ter o Cabo Verde para todos.
A assinatura do memorando acontece no ano em que Cabo Verde e a China assinalam 50 anos de relações diplomáticas e num contexto de reforço da parceria estratégica entre os dois países. O número de mortos na sequência do sismo que atingiu a Colômbia subiu para 224, informaram as autoridades ao início da tarde. Há também pelo menos 668 feridos. As cidades de Cali, Pereira, Manizales e Quibdó, no oeste do país, foram as mais afetadas pelos abalos. Segundo os autarcas, mais de 165 edifícios foram destruídos por este sismo de magnitude 7 que ocorreu na madrugada de segunda-feira. Bombeiros, proteção civil, militares especializados e equipas vindas de diferentes regiões do país continuam a procurar sobreviventes entre os edifícios desmoronados. Quase 2 anos após a queda do regime sírio, em 2024, um tribunal condenou Bashar al-Assad à pena de morte por crimes contra a humanidade e pela repressão violenta iniciada em 2011. O ex-presidente está exilado em Moscovo. A pena não deverá ser executada. Ataques russos provocaram 6 mortos e 20 feridos em Zaporizhia, além de mais 6 mortos e 16 feridos noutras regiões da Ucrânia. Foram acionados alertas de ataque aéreo e registado também pelo menos um ferido em Kiev. Donald Trump declarou que vai exigir reparações de guerra ao Irão devido ao número de norte-americanos mortos ou feridos no conflito. É uma resposta de Donald Trump às exigências feitas por Teherão, que são semelhantes. Horas 36 minutos. Vamos então fechar este jornal. Relembramos os títulos das principais notícias. Um ano depois da passagem da tempestade Erin, as marcas ainda são visíveis em São Vicente e no Porto Novo. As autoridades avaliam a recuperação e admitem ainda há trabalho por fazer. Jurista Olavo Freire defende a constitucionalidade da decisão da Comissão Permanente da Assembleia Nacional no levantamento da imunidade do ex-deputado Amadeu Oliveira. A agência de rating internacional mantém a nota de Cabo Verde em B+, com perspectiva positiva. Moradores de Rincão, Concelho de Santa Catarina, exigem intervenção urgente das autoridades para a melhoria das condições de acesso a serviços como água, eletricidade e rede viária. Ponto final neste Jornal da Tarde. Às 15, a informação é atualizada pelo Oscar Monteiro. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.